Olá, boa tarde para quem está chegando agora. Júlia, Laís, Seve, Roda Viva Literária, Léa Ferreira, boa tarde. Flavinha está aqui já, vamos lá. Ai meu Deus, onde eu clico aqui? Flavinha aceitou, deixa eu ver, sou meio novato nisso, vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo. Será que é isso, gente? Vou clicar, hein? Vamos ver se é isso. Oi, Ellen. Olá, boa tarde, Felipe. Olá, Flávia, boa tarde, tudo bom? tudo Meu bom? Deus, é a primeira Tudo. live, primeira vez que eu faço esse negócio. Eu vou gaguejar, vou ficar nervoso, vou virar meme, mas tudo bem. Eu? Estamos aqui para isso. Não precisa. Vamos lá. É, como que nós fazemos então? Nós esperamos um pouco, podemos, a gente... Não tô te vendo direito, Vinícius. Tá faltando um pedaço da sua cabeça aí. Vê se dá pra melhorar. Isso, É? ficou Tá melhor. melhor? Eita, eu vou. Tá, não tava te vendo. Tava cortando aqui em cima dos seus olhos. Agora tá bom? Tá legal? Tá ótimo. Tá. Tá. Eu fiz um negócio aqui para manter o celular no. Não tenho tripé, né? Então eu pego os livros aqui, Eu faço um. também. Vou patentear aqui. Eu inventei um tripé aqui literário aqui, né? Para tentar Ótimo, fazer. ótimo. Eu também faço Aí, ó. isso. Ih, caiu. Ai, meu Deus. Também. Vamos lá se a gente consegue manter esse negócio aqui. Pronto. É a gambiarra. Alguém falou em gambiarra, exatamente. Gambiarra, tentar manter em pé aqui, né? Ai, ai. E Aham. aí? Vamos começar? 4 e 2, vamos ver quantos. Quem está aqui. Podemos. Fica gravado, Podemos, né? porque há o limite de Fica tempo, gravado. né? 1 hora, né? E aí corta, Pois é. corta o Instagram, mas o pessoal vai chegando. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou integrante do Enlige e hoje, então, estamos em boa companhia, estamos com a Flávia Cortes, que é escritora, roteirista, tradutora, pesquisadora, é integrante também do nosso grupo, tá? A Flávia tem 20 livros publicados para crianças e jovens e muitos deles foram premiados, selecionados para diversos projetos de leitura e caiu a minha câmera de novo. Ai, meu Deus, vamos ver. Vamos tentar ajeitar aqui, né? Ela, ela participa de vários eventos literários, né, por todo o país. Então é uma escritora maravilhosa. Vou, vou continuar aqui só a mini biografia dela, tá? Ela é formada em letras pela UFRJ. Ela é especialista em literatura infantil e juvenil pela UFRJ. Ela é mestre em estudos literários pela UERJ e atualmente está cursando o doutorado, né, em teoria da literatura e literatura comparada pela UERJ também. É vice-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e A Juvenil. minha câmera ficou Sua, doida. sua câmera virou, né? Ela é Ai, vice-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, certo? E também tem o site, caso vocês queiram conhecer, tem tudo no site, toda a obra dela, biografia, tudo, que é o www.flaviacortes.com.br. Flávia, prazer em te ver hoje, que bacana estar aqui, bater um papo com prazer. você. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo ótimo, Eu queria começar. tudo tranquilo. Aqui em quarentena há mais 3 meses já, mas com fé de que tudo vai melhorar se a gente ficar dentro de casa, Com né? certeza. Todos nós queremos ficar dentro de casa. Tempos melhores virão. Isso aí, pensamento positivo, tudo vai dar certo. Apesar que hoje eu já li notícia de nuvem de gafanhoto vindo, não sei se você chegou a ver, Ah, meu Deus. coisas assim, né? O apocalipse Eu vi, chegando. eu vi a chamada, mas não cliquei para ler, não, porque eu não tive tempo hoje. E com essas notícias assim, eu tento fugir um pouquinho. Eu Melhor. fico. É. Então, vamos falar de coisa boa. Eu queria começar então pelo início. Eu queria entender quando tudo começou, quando nasceu então a escritora Flávia, quando você começou a escrever, quando veio o primeiro livro, foi um evento específico, foi um processo, foi como criança, foi... Quando foi? Essa é a minha dúvida então, né? Por quê? Eu vou trazer o porquê, né? Quando foi que você começou a escrever então? Conta pra gente aí.
Bom, eu sempre escrevi, eu sempre inventei histórias. Desde muito pequena eu ouço histórias da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Então já tinha muito isso na família. Meu pai sempre enfatizou muito a importância da leitura, a importância da educação, do estudo, porque eu venho de uma família bem humilde, né? Meu pai foi o primeiro da família a cursar uma universidade. Então o que ele mais incentivava quando eu era criança era a leitura. E eu sempre tive esse interesse muito grande por histórias. E eles não podiam me contar histórias o tempo inteiro. E eu fui aprendendo a ler, eu aprendi a ler sozinha. Eu perguntava alguma coisa, uma palavra ou outra para os adultos, fui juntando as partes e aprendi a ler. E assim não parei. E quando eu tive 6 anos, eu demorei a aprender a escrever. Foi um processo muito, muito sofrido para mim, muito difícil. E com 6 anos, quando eu comecei a escrever, eu decidi que ia ser escritora, porque se eu inventava histórias, se aquelas histórias todas que estavam no livro ali, eu já lia tanto, já inventava na minha cabeça, então eu ia escrever também. E foi assim que eu comecei, e eu achava que ser escritor era só inventar uma história e escrever a história, né? Mostrar ali para minha mãe, para minha vizinha, minha amiga, minha avó, meu pai, e estava bom. E assim foi. Quando eu estava no antigo ginásio, eu, né, para quem é mais jovem, aí caso tenha alguém mais jovem, é o 6º ano, né, do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, antigamente se chamava ginásio. Eu levava as histórias seriadas, em capítulos, para o colégio, para todo mundo ler. Ah, que legal. E eu ganhava todos os concursos de texto, e eu não parei mais. Mas só na universidade, quando eu entrei na faculdade de letras, na FRJ, é que eu fui entender que ser escritor era uma profissão. E eu lia muito, e eu escrevia muito, mas eu não tinha essa noção ainda de que eu podia escrever, publicar por uma editora que venderia esses livros e eu ter o meu sustento, tirar o meu sustento daí. Eu não sabia, só na universidade que eu fui perceber. E foi aí que eu comecei a focar em publicar. Mas levou muitos anos ainda, eu não tentei assim tão cedo. Eu sempre acho que não está tão bom assim, que eu posso melhorar. E demorei muito até ter o aval da minha professora lá da UFRJ, que foi uma grande escritora, já falecida, a Fátima Miguez, que foi uma grande amiga também, que me incentivou, que foi a que leu o meu primeiro livro publicado, que é O Medo de Quê? Estou com ele aqui, Sim, ó. sim. O Medo de Quê? Ela É leu ainda 2010, assim, né? escrito à mão, porque ele foi publicado em Ah, 2006, mas eu 2006. fechei o contrato com a editora em Ah, 2004, sim. porque isso costuma demorar. Uhum. Então, ficou 2 anos para ser publicado. Mas eu acho que em 2003, 2002, não sei bem, eu mostrei o texto para a Fátima no caderno que eu tinha escrito, que eu escrevo à mão. E a Fátima falou: esse texto está pronto, você tem que mandar isso para uma editora. E foi assim que eu tive coragem de buscar uma editora. E fui para o Salão do Livro do Rio de Janeiro, que é um evento literário onde tem vários editores. E lá eu fui atrás dos editores e foi assim. Nossa. Foi uma coisa assim, e foi muito rápido. Eu tive o aval dela, mas eu não tive a ajuda dela. Não porque ela não tenha querido me ajudar, mas pelas circunstâncias que acabou não dando para ela me ajudar. E eu mostrei para o editor sozinha e a editora publicou. No dia seguinte que eu entreguei o texto grampeado, escrito, né, digitado no computador, mas grampeado. Eu não tinha noção, totalmente alienada nesse assunto. É uma tremenda falta de educação você sair colocando o texto assim na mão do editor sem ele dizer que tem interesse. Pois eu coloquei, eu não sabia, ainda bem que eu não sabia, porque senão eu teria ficado muito tímida, não ia conseguir. E a editora falou que ela não tinha o que fazer no avião, ela leu o texto. E aí, quando ela chegou em São Paulo, ela mandou um e-mail dizendo que ia publicar o texto. Foi muito Ah, rápido. que Foi maravilha. assim. Você comentou que você escreve à mão, né? Eu lembro que lá na UERJ, quando você deu uma palestra, uma exposição, né, envolvendo não lembro se foi uma palestra, uma oficina, você comentou isso também, né? Você tem os cadernos, você escreve e depois você digita. Você poderia comentar um pouco, então, a respeito desse processo de pensar? É o que? Escrever é diferente, né, do que digitar, né? Não tem, assim, é difícil explicar, né? Tem aquela magia, né, de escrever, né? Tem essa coisa, é igual o livro, né? O É, objeto sim. livro. Eu leio
textos em PDF na internet, mas não é a mesma coisa. Leio no meu Kindle, mas não é a mesma coisa. Eu quero ter o livro, eu quero folhear as páginas, sentir a textura, a capa. Se for um livro, então, que já foi usado, um livro antigo que tem uma dedicatória, eu fico encantada. Então, eu gosto disso, cheirar o livro. E o meu processo de escrita é esse também, porque quando eu comecei a escrever, eu não tinha nem máquina de datilografia. Eu fui ter uma máquina de datilografar quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos. Eu acho que eu ganhei uma de presente do meu pai. Então, eu não quis sair desse processo. Eu adoro colecionar cadernos. Eu vou mostrar alguns Olha, deles. ai que bonito. Eu escrevo. Olha só, A minha letra é um garrancho, mas né? é assim que eu escrevo, coloco a data, boto uma pequena assinatura aqui para eu saber que fui eu que escrevi quando eu encontro o texto. Às vezes, anos depois, eu não me lembro que eu tinha escrito aquilo. Já me aconteceu várias vezes. Então, eu vejo um caderno bonito, eu tenho que comprar, Que necessito. bonito. Olha esse Olha aqui. só que maravilhoso. Nossa, muito bonito, viu? Esse aqui é enlouquecedor. Eu ainda não usei. Estou guardando ele há um tempo já. Esse aqui é do Egito, minha Qual é, paixão. São muitos, qual é o muitos. mais antigo? Qual é a sua relíquia? Qual é o caderno mais antigo que você tem aí? O mais. Ah, não separei para você, mas são Não, cadernos mesmo de de escola. escola? Eu escrevia Caramba, os cadernos de escola, as páginas que sobravam, que eu arrancava as legal. páginas usadas no final do ano. Eu faço isso até hoje. Né? Cadernos das minhas filhas, quando acabam, eu tiro as páginas que foram usadas, as páginas que sobram eu guardo para fazer anotações, porque eu estou sempre tendo ideias que acabam não virando livro, a maioria, Uhum. mas eu preciso anotar e deixar aquilo guardado para no futuro talvez usar Pode, ou não. pode usar. É uma necessidade mesmo. A propósito, por falar em ideias, né, que viram livros, você geralmente você segue um método para escrever ou escreve, a ideia vem, eu escrevo, ou você tem uma rotina, porque varia muito, né, de escritor para escritor. Como que é o seu método, então, o seu processo criativo para escrever? Varia de escritor para escritor e varia também de livro para livro. Eu não tenho um processo só. Eu tenho algumas coisas que são comuns. Por exemplo, sempre começar no papel. Sempre Uhum. começo no papel. Quando dá, eu prefiro terminar no papel e só depois passar para o computador. Mas nem sempre dá, porque às vezes eu quero aproveitar um evento literário, que eu vou encontrar um editor e já finalizar aquele texto. Ou às vezes eu tenho uma encomenda de um editor para fazer um texto para ele. Então eu tenho um prazo para entregar, já me aconteceu várias vezes. E aí eu tenho que correr, então eu tenho que ter um processo. Quando eu estou com prazo, o meu processo de escrita ele é diário. Eu tenho um horário diário. Uhum. Eu sei que a maioria prefere amanhã. Eu sou da À noite. noite, Eu gosto da madrugada. Gosto de todo mundo tudo dormindo. silencioso, Cachorro não tem que... não tem nenhum cachorro lá. Aquele silêncio, ninguém me chama para nada. E aí eu vou até 4 horas da manhã. É o horário que eu gosto. Tem, E acho que meu cérebro funciona melhor. entendi. E eu sempre gosto de ter uma música clássica ou uma música celta, que eu tenho paixão, instrumental em geral. E eu gosto de acender incenso. Não acendo sempre, porque meu marido ele tem muita alergia e quando ele Ah, está em casa sim. ele fica louco. Né? Eu posso. Mas quando ele não está, eu acendo incenso. Eu gosto de todo esse ritual, esse processo. Mas quando eu escrevo assim naturalmente, deu vontade de escrever aquele texto, estou pensando muito nele, aí não tem muito um processo certo. Se eu escrevo no escritório, eu boto a minha música, eu boto o meu incenso. Geralmente, quando já está o texto já com bastante caminho andado. Quando ele está começando, às vezes eu escrevo deitada numa rede, sabe, assim, no quintal, no verde, às vezes deitada na minha cama. Não tem um local certo, nem um horário certo, quando é assim uma coisa natural. É legal isso, porque cada livro. Eu tenho que muita gente está fazendo perguntas, eu não estou conseguindo ler Não, tudo aqui, não estou conseguindo acompanhar. eu estou acompanhando, eu vou anotando aqui, o pessoal pode fazer. Eu tenho um roteirinho, né, de base, mas agora nós não sabemos onde nós vamos parar. Então, o pessoal que estiver enviando perguntas, eu vou registrando, vou fazendo também. Perguntaram, pediram para você falar a respeito dos seus autores, os autores que influenciaram você, de repente que você lia, que você gosta mais, né? Quais são as suas influências, seus autores preferidos? Eu tenho vários, são muitos, mas assim, os que eu mais li
Na minha infância, eu não li muitos livros infantis, porque eu não tinha muito acesso a eles, né? A gente não tinha condições de comprar muitos livros. Meu pai sempre procurava me dar um ou outro, ganhava de algum tio, da minha avó, mas eram poucos em relação ao que eu queria ler, a vontade que eu tinha de ler. Então, os vizinhos sabiam que eu gostava de ler e eles me davam livros que eles não queriam mais. Eles falavam assim, já li, ou então ninguém vai ler, e me davam. Então, eu ganhava muito também. Mas, então, eu não tinha, assim, um livro, só livros infantis. Então, muito novinha, eu comecei a ler livros de adulto, que eu acho que também livro não tem idade, tem muito isso também. E eu comecei a ler, bem novinha, os livros romances de cavalaria, sabe, de Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, né? E era apaixonada. Eu comecei a ler Machado de Assis muito cedo, acho que com 11 anos eu comecei a ler os Caramba! romances. Claro que tinha uma leitura profunda do Machado, mas conseguia ler e gostava daquilo que eu estava lendo. Eu gostava muito dos clássicos. Eu li A Moreninha, acho que com 12 ou 13 anos, por causa da novela, não era do meu tempo, mas teve. Inocência, esses livros assim clássicos, sabe, de Álvares de Azevedo, ai, me fugiu aqui outros nomes, outros livros clássicos eu li muito, bem novinha. Aí depois eu acho que o que foi me formando, assim, de literatura infantil e juvenil, eu li muito na infância Ruth Rocha, Ana Maria Machado e Monteiro Lobato, porque eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato quando eu tinha 2 anos, da minha avó. Então, muito cedo eu li. Só que eu fiz ao contrário. Eu assisti ao Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV e aí fiquei encantada. Lembrei daqueles livros empoeirados que eu tinha em casa, que eu achava muito grande, pouquíssimas ilustrações. E aí eles me interessaram e eu fui ler o livro. Ainda bem novinha, acho que com uns 8, 9 anos eu comecei a ler e fiquei apaixonada pelas Renações do Marizinho, bem novinha. E de literatura adulta, meu favorito com certeza é Rubem Fonseca, que eu tenho paixão, loucura. Mas são muitos. Mário Vargas Llosa, Graciliano Ramos também, que eu li várias vezes. Sei lá, são tantos, são muitos. Poxa, mas acho que esses são os mais importantes. Muito bacana. Por falar então dos autores agora, nas influências, gostaria então de seguir agora para a sua produção, né, para os seus livros. Então, eu observei que no seu Instagram você também começou uma série de vídeos falando dos livros, né? Você já falou do... Eu cheguei a anotar aqui, deixa eu chegar lá. Eu faço uma... Eu leio e dou uma breve introdução. Isso. Você falou do do livro. Medo de quê? Quando a noite engoliu o dia, os assombros e calafrios, você leu o conto do Velho na Varanda, o Porquê, o De Folha em Flor, e o último foi o Deu Tatu no Meu Quintal. Você começou essa série de vídeos agora, né? Na quarentena, foi em junho. Como foi esse processo, assim? Tem pouco tempo, Vinícius. Na verdade, eu estava bem desanimada no início da quarentena, não tinha vontade de fazer nada intelectual, nada de leitura, nada de escrita, e me afastei totalmente. Mas depois começaram a chover lives, eu comecei a assistir as lives dos amigos escritores, amigos contadores de histórias, professoras, e fui me encantando com isso. E aqui a minha orientadora do mestrado e do doutorado, a Regina Micheli, né, nossa orientadora, nossa professora e a grande responsável por esse grupo de pesquisa em Liege, na UERJ, né? A Regina Micheli me forçou a fazer essas lives aqui mesmo, nesse canal, fazendo entrevistas, e eu fiz 2 com Luiz Antônio Aguiar e uma com Rogério Andrade Barbosa, e ela agendou outras que ainda virão, né? E aí eu pensei, poxa, eu estou fazendo live obrigada, então eu vou fazer também por vontade própria, não live, né? Eu queria fazer o vídeo, que eu fico mais à vontade do que a live mesmo, que não parece, mas eu sou bem tímida, sou bastante. Mas não parece eu acho que não parece, né? Não parece não, poxa, bacana. E aí, vendo então, né, toda a sua produção, são 20 livros, né, publicados, eu acho interessante que você aborda vários temas. Na verdade, eu acho que são 21, Vinícius. Olha, na quarentena eu consegui lançar um livro. Sim, sim, agora... Crimes e 21, show de bola. Foi lançado agora. Pode falar. Tem, sei lá, acho que um mês.
foi lançado. sim. E ele não é só meu, é uma antologia de contos com vários outros autores, organizado pelo escritor Severino Rodrigues, que está aqui nos assistindo, por sinal. Viu, Olha, Severo? Obrigada. E ele organizou e também escreveu um dos contos. E aí tem vários escritores, Rosana Rios, Luiz Dil, Luiz Eduardo Mata, Regina Drummond, eu, né, Flávia Cortes, Severino Rodrigues, Shirley Souza, só fera que eu me lembro aqui caramba! de Enxerida, muito inspirado, é um livro inspirado em Crime e Castigo do Dostoiévski, né, a ideia geral dele, mas é um livro bem moderno, bem atual, com contos bem de jovens na atualidade, que dialogam um pouco com Crime e Castigo do Dostoiévski. É isso. Editora do Brasil. Então, era isso que eu ia pedir para você falar. Como que, por exemplo, eu quero comprar esse livro, a pessoa, né, como faz aí, agora em quarentena, dá uma orientada aí para nós aí, para quem quiser comprar esse livro, como que faz? É fácil achar online, né? No site da editora, na Editora do Editora Brasil. do É Brasil. fácil achar na Amazon e outras livrarias online, você encontra fácil. Livraria física, eu não sei se a editora já conseguiu chegar, porque eu acho que elas ainda estão fechadas, né? Acho que não tem nenhuma livraria aberta em nenhum estado. Ao menos não deveriam estar, né? Não sei. Entendi. Tá certo. Mas também não tive tempo ainda de promovê-lo muito. Aí, olhando então, né, essa obra, essa produção, né, você aborda vários temas. Você fala do medo, da curiosidade, da saudade. Então, eu tentei dei uma organizada aqui para falar, então, comentar um pouco mais né, dos seus livros. Eu gostaria de falar, então, de dois específicos, né, agora, O Medo de Quê e O Assombros e Calafrios. São dois livros que tratam aí, de alguma forma, a respeito do medo, né, só que de formas diferentes. Né? No Medo de Quê você faz uma coisa diferente, você desconstrói, né, a ideia do medo. Eu separei aqui, né, um trechinho. Medo é uma coisa que inventam para fazer você parar. Parar de brincar, parar de cantar, parar de sonhar. Eu queria que você então comentasse como foi esse processo, né? Inclusive é um do livro que fez muito sucesso, continua fazendo muito sucesso. Foi a sua estreia, né, na literatura. Então eu queria que você comentasse. E depois falasse desse Assombros e Calafrios. Como, né, você desconstrói, né, a ideia do medo, e o Assombros e Calafrios tem aquela história que você comentou que a sua filha estava procurando por esse tipo de... Tem uma motivo. Eu queria que você comentasse a respeito do processo de criação e com esses dois, como você trabalha com, né, a questão do medo desses dois livros. Então, eu gosto muito do horror, gosto muito, né, de literatura de horror. Eu gosto de ler, gosto de filmes. Eu não gosto do terror, que é aquela coisa mais brutal, com muito sangue. Eu não gosto disso. Eu gosto daquela coisa mais psicológica, envolvente. É mais um suspense do que outra coisa. E isso eu sempre... Só que quando eu escrevi meu primeiro livro, foi o resultado ali eu até conto naquele vídeo que eu fiz a leitura, né? De uma amiga minha que cuidava das meninas para eu ir para a pós-graduação. E ela tinha pavor de lagartixa. E eu morava numa casa, que era a primeira casa de um condomínio, que era um sítio anteriormente. Então era como se eu morasse dentro de um sítio. Então entrava rã, perereca, lagartixa, entrava tudo na casa. Não tinha como evitar isso e a gente não tinha medo. Mas ela morria de medo e ela vivia com medo de brinquedo da minha filha. Até que um dia ela se assustou com essa lagartixa, disse que ela se assustava sempre, né? E disse que ela não ia ter mais medo. E ela guarda a lagartixa na caixa de brinquedo e diz: eu não tenho mais medo de você. Mas quando ela joga na caixa de brinquedo, a lagartixa sai correndo. E ela vê que não era de brinquedo, era uma de verdade, sai gritando pela casa. Foi aí que veio o processo todo do livro, porque eu já vinha trabalhando nele acho que há uns 6 meses. Porque a minha filha caçula, hoje com 19 anos, na época tinha chegado do Jardim da Infância, dizendo que a professora tinha trabalhado sobre os medos e queria que cada um dissesse um medo que tinha. E como ela não tinha medo de nada, ela inventou que tinha medo de escuro. E aí eu achei essa frase tão genial que eu escrevi, tentei fazer um texto daí. Mas o texto não saía, até que veio essa história da lagartixa. Mas aí eu queria desconstruir o medo, justamente porque, como a minha filha dizia, e eu acreditava que ela não tinha medo de nada,
Então, esse medo, ele é inerente. Todo mundo, até tem uma fase, né, na infância, na adolescência, que a gente gosta de sentir medo, né? Que a gente procura ouvir histórias que dão medo, procura assistir filmes que dão medo, né? Quem tem pré-adolescente em casa sabe disso. Que fica pedindo, fica implorando para ver filme de terror. Hoje em dia não precisa mais pedir, porque vai lá e coloca, né, na TV a cabo, na Netflix, enfim. Mas isso, eu percebia isso, então eu queria mostrar que o medo nem sempre é uma coisa ruim, assim, eu queria desconstruir ele. E já no Assombros e Calafrios, que é esse aqui, que é um livro de contos, todos os contos são meus, eles são de horror, mas é um horror leve, é um suspense, é para pré-adolescente mesmo. Aquele conto que eu li naquele vídeo, ele é o mais leve de todos. Os outros, eles vão um degrau, assim, subindo eu diria assim, o suspense dele, o frio na barriga vai aumentando. Mas eu queria causar isso mesmo, era intencional. Eu tenho histórias até muito mais pesadas que isso. Eu tenho até publicada no meu site lá, é só entrar lá que você lê, que eu digo assim, eu ainda boto um aviso assim, é para adulto. Claro que um jovem pode ler, mas eu coloco o aviso caso alguém chegue lá desprevenido e coloque para o filho de 5 anos, né? Aí não é para essa faixa etária, é um texto mais pesado. Eu gosto muito também desse friozinho na barriga. Eu gosto de sentir e gosto de causar. Entendi. Muito bacana. Mas saíram poucos ainda. Tem muito texto escrito que ainda não foi publicado. Mas virão, em breve eles estarão aí. Quando você relê os seus textos antigos, qual é a sensação assim que você tem? Assim, quando você pega os seus cadernos, ou você às vezes tem vontade de mudar, assim, ou você se revisita, você está sempre mudando, como que funciona isso? Quando você relê um texto antigo ou Não, os textos que eu não publiquei, quando eu pego algum, eu tenho vontade de. Ou eu acho que é uma porcaria, tem que ficar lá na gaveta mesmo, eu não consigo jogar fora, é difícil. Eu guardo, mas eu acho que é uma porcaria. Ou eu acho que dá para eu continuar. Claro que eu vou fazer modificações. Alguns eu consegui desenvolver e até saíram publicados, outros ainda não. Mas eu não tenho essa vontade de mudar completamente tudo. Quando eu tenho, é porque aquilo não tá bom. entendi. E aí eu não dou andamento, eu deixo para lá. E já os que já foram publicados, eu nunca tive vontade de fazer grandes mudanças. Às vezes, eu percebo um problema no texto quando eu leio em voz alta para alguém, assim, numa escola ou numa feira literária. Sim. Eu gosto de pensar o meu texto, pelo menos o infantil, para ser lido em voz alta. Então, eu levo meses, às vezes anos, trabalhando nas frases, nas palavras, para que ele tenha um som agradável para a criança, sabe? Eu acho que quanto menor a criança, mais importante isso é. E aí, é o que eu acho mais difícil, escrever para os pequenininhos por isso, porque eu quero que tenha uma sonoridade agradável, que envolva, que tenha uma melodia mesmo. Então, isso é muito difícil. Só que aí, nos meus livros mais jovens, maiores, às vezes eu leio numa escola e aí eu percebo que tem um problema, que às vezes fui eu que cometi, às vezes foi ali na produção que teve algum erro, entrou uma letra a mais, saiu alguma palavra, ou repetiu, ou eu mesmo que usei uma palavra ruim, ou faltou uma vírgula, eu não sei. E aí eu quero mudar, mas não aconteceu ainda de ter algo grave, não. Ou eu ter querer mudar tudo, isso nunca aconteceu. Entendi. A métrica, não a métrica em si, mas como que eu posso dizer, a maneira, né, o som, digamos assim, o som do livro é muito importante. E também eu vejo... Aí eu acho. Oi? Ih, não, saiu cortada. Principalmente para criança. Principalmente para criança, exato. E também temos a questão da imagem, né, da ilustração, que foi uma das perguntas, né, de um dos comentários, pedindo para você falar a respeito da ilustração. Como essa questão de ilustrar, porque nem sempre você escolhe, né, quem é o ilustrador, então é preciso ter como posso dizer assim, não uma simbiose, né, mas uma concordância ali, né, porque o trabalho, como que é o trabalho do ilustrador com o autor? Complementar, né, o ilustrador com o texto, ele é complementar, Uhum. né, e eu tive sorte, muitas vezes eu escolhi o meu ilustrador, ou ao menos eu indiquei alguns ilustradores para o editor e o editor escolheu algum daqueles. E isso me acontece muito até.
Mas não é comum, eu sei que não é comum isso. E já me aconteceu também aquilo que é mais comum no mercado editorial, que é o editor escolher e nem me avisar, porque às vezes, claro, o editor escolhe, acha que aquele é adequado, mas ele fala, né? Olha, Flávia, eu acho que esse aqui é mais adequado para você, o trabalho dele é assim, é assado. E aí a gente dialoga. Eu acho muito importante esse contato do escritor com o ilustrador, até para a gente passar certas informações para ele também. Ele não que eu vá mexer na arte dele. Eu acho que o ilustrador tem que ter liberdade total, porque ele é um artista. E ele é autor daquele livro também. Entendi. Então ele precisa ter uma liberdade total, mas precisa ter esse encontro, né, de escritor e do ilustrador para chegar a um ponto comum. Eu acho isso muito bacana. E já me aconteceu com ilustradores, eu tenho uma parceria, porque às vezes, por estar muito tempo nesse mercado, por ler muito, né, eu me formei em letras na UFRJ, fiz especialização lá em literatura infantil e juvenil, fiz um mestrado também em letras na UERJ, agora doutorado também em letras, quer dizer, venho há muitos anos fazendo cursos e conhecendo esse mercado, e aí acaba acontecendo, às vezes, eu pensar no livro como um todo, como um objeto, que é o livro, né? Um objeto de desejo de quem gosta de ler. E aí eu penso no livro todo, mas eu não sou capaz de ilustrar. Então eu busco um ilustrador que saiba dialogar comigo. Não que eu fale para ele, ó, tem que fazer aqui um bonequinho aqui, virado para lá, da cor tal, não é isso. Mas eu dou uma ideia geral. Porque já teve histórias, por exemplo, que eu quis que o texto mostrasse uma coisa e a ilustração mostrasse outra. E eu tenho um livro assim que ia sair, aí veio a crise editorial, aí não saiu ainda. Em breve eu espero que ele saia. Então isso acontece muito, isso é muito bacana. Muito legal. Eu tenho mais uma, eu vou controlando as perguntas. Eu já anotei aqui umas três, eu vou encaixando conforme a temática, né, da conversa. Eu vou agora para da Teres Beatriz. Dos livros que escreveu, há algum que seja seu predileto? Gente, ó, isso é uma pergunta terrível que os escritores, a gente escuta o tempo inteiro. E é a mesma coisa que perguntar para uma mãe qual é o seu filho preferido. Não, não tem como. E aí a gente responde aquela resposta básica, né? Que todo escritor diz. Eu não tenho preferido, é igual filho. Eu gosto de todos. Mas a verdade mesmo, é que, claro, a gente sabe que tem um livro que tem uma pegada melhor, assim, que envolve mais, e tanto que vendeu mais, e a gente sabe que aquele é melhor, ou que me tocou mais na hora da escrita. Às vezes ele me tocou tanto na hora da escrita, tocou o editor, mas também não vende. Tem muito isso também. Às vezes o livro vende muito e eu escrevi, sei lá, levei um mês para escrever, não foi uma coisa assim tão profunda. Quando eu acho que o livro não é bom, eu não publico. Eu tenho que gostar do livro para publicar. Mas tem livros que eu tenho um carinho mais especial, que são vários, não é um só, mas um que eu costumo falar muito, que é um que eu sofri muito para escrever, que foi Para Voar Mais Alto. Sofri de chorar, de me debulhar em lágrimas. Não é um livro triste, mas eu acho que é um livro muito emocionante, assim, que causa emoção. O Medo de Quem também. Um livro que foi encomenda, mas que me tocou demais, porque o tema me tocou demais, é esse aqui, ó. Ah, Dona Cegonha Cegonha. Mora ao Lado. Eu... Ele foi encomenda do editor, mas o tema é muito forte, é um tema que mexeu comigo. Eu recusei, primeiramente, né, fazer esse livro. Ainda vou fazer um vídeo sobre ele. E, assim, a temática era tão forte que eu primeiro disse não, segundo eu disse não, terceiro eu disse não. E o editor é muito meu amigo, e ele falou, Flávia, eu sei que você vai conseguir fazer esse texto de um jeito delicado. É justamente por isso que eu estou te procurando, porque eu não quero que faça uma coisa óbvia, né? E aí eu pensei muito, sofri antes de escrever o livro, e aí eu falei para ele, olha, só vou escrever se você me deixar não falar desse assunto. Eu vou tratar desse assunto, mas sem falar dele. Aí ele não entendi nada, mas é isso que eu quero. Então é isso, eu fiz um livro sobre um assunto delicado, mas eu não falo do assunto delicado, mas ele está no livro. Ele está no livro, nas entrelinhas ali, né? No contexto. Eu te separei, essa era uma das perguntas, né? Eu tinha colocado justamente, eu peguei do seu site, né, a descrição, quando você diz, né? Quando pensei em contar esta história sobre um assunto tão delicado,
decidi que o faria de um jeito diferente. Eu queria dizer sem falar nada, sabe? Para isso, eu tive que mergulhar no universo infantil e ver através do olhar da menina protagonista. Não foi tarefa fácil, mas muito divertido. Esse livro, você considera... Existe livro assim mais difícil de escrever? Foi um desafio, né? Ou você... Foi isso, esse livro. E ainda mais por ser uma encomenda. Olha, a Beatriz Feres está perguntando qual é o tema. Vou Ah, é. revelar aqui. O tema é tráfico infantil, é tráfico de criança. Então, porque o editor encomendou, né, a editora Cortez, encomendou porque era... Ah, meu Deus, como é que chama? Uma campanha, a campanha da fraternidade. Naquele ano, não lembro mais o ano, acho que 2014, 2015, não me recordo. Ele era o tema da campanha da fraternidade, então ele precisava de um livro com essa temática e ele queria uma coisa delicada. E eu queria fazer um livro que qualquer criança pudesse ler sem perceber esse assunto delicado e que também, se um professor, um psicólogo, né, um pedagogo, uma mãe quisesse trabalhar esse tema com a criança que por acaso tivesse vivido aquilo ou quisesse ensinar sobre aquilo, que conseguisse usar um livro para isso. Então, eu procurei fazer as duas coisas, mas sofri muito, foi muito difícil. Mas consegui. Conseguiu. Tá. Eu vou ver aqui nos comentários, deixa eu ver. Eu vou pegando os comentários e vou encaixando, então, na live. Além da temática do medo, né, que você abordou, então, no Medo de Quê? Você abordou a temática da curiosidade, né, no livro Por quê, por quê, por quê? Um dos comentários foi justamente sobre isso, né? Por que escrever por quê, por quê, por quê? Né? Por que escrever por quê, por quê, por quê? Quem perguntou isso? Você lembra? Deixa eu voltar aqui. Eu não vi. Cadê o... Isso, lá Esse em aqui é da cima. editora Ilustrações da Sandra Ronca. Por quê, por quê, por quê? É porque desde eu comecei a perceber esse porquê com os meus primos. Eu tenho primos assim que são 15 anos mais novos que eu. E eu comecei a perceber isso neles. E depois, quando vieram meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho e uma sobrinha, eu comecei a anotar tudo que eles perguntavam, porque eram tantos porquês, principalmente do meu sobrinho, que estava aqui assistindo, não sei se ainda está o Bruno. Tudo ele perguntava por quê. E ele não tinha paciência de ouvir a resposta. Ou então ele já tinha a resposta pronta e ele não queria ouvir a minha resposta, porque eu já tinha dele. E eu anotava isso, eu tinha um caderno só para anotar essas perguntas. E que depois foram se somando as perguntas que minhas filhas faziam e que as amiguinhas, todas as crianças que eu tinha contato faziam. Porque assim, eu não sou aquela escritora que escreve só para os filhos. Eu também escrevi para minhas filhas, para meus sobrinhos, mas eu sempre tive crianças na minha vida. Além de eu ter uma formação em letras e ter tido esse contato com criança em escola, mas muito pouco. Eu fui professora por muito pouco tempo e fui de inglês, não foi da minha área, na verdade, de formação. Mas eu também tenho formação em inglês. Mas eu sempre tive contato com criança e sempre usei a criança meio de cobaia, porque como eu escrevia para elas, eu procurava filhos de todo mundo, amiguinhos dos meus primos, dos meus próprios primos, vários primos se tornaram leitores e me agradecem, dizem que foi por minha causa. E aí eu mostrava o texto para ver. Então eu tinha esse contato muito forte com crianças. E minha mãe sempre foi agregadora. Minha mãe né, dona de casa. E aí ficava com os filhos de todo mundo. Então era muita criança dentro de casa, né, da família. E aí esse porquê me veio justamente no momento desse que eu estava questionando isso, da criança. Eu não tenho mais criança pequena, minhas filhas são adultas, né? Uma vai fazer 20 já, a outra está com 23. Mas eu sigo a revista Crescer, acompanho o portal Mundo Ovo, que é maravilhoso, e vários outros de criança, pais e filhos. E eu gosto desse universo, eu gosto de conhecer esse universo, entender o universo, a mente infantil. E eu queria fazer um livro sobre isso, mostrar essa curiosidade da criança. E foi assim que surgiu o porquê, porquê, porquê. E é mais usado, as professoras elogiam mais por causa da gramática, dos vários tipos de porquê, do que pelo texto. É engraçado, mas não foi a minha intenção. Porque várias pessoas já perguntaram, você fez esse livro para vender para a escola, né? Não foi, a intenção não era essa.
mas Aí, estava lá. essa é uma questão, Tá lá, né? Também não tem como. essa é uma questão interessante, né? Porque a literatura infanto-juvenil é literatura, né? É arte, não é necessariamente uma literatura pedagógica, instrumentalizada. Vou escrever um livro para ensinar especificamente sobre isso. Também é uma literatura, é arte, né? Nelly Novaes fala muito sobre esse aspecto, né? De entender a literatura infanto-juvenil como arte, né? Como literatura, né? E também com essa ideia merece todo o trabalho, inclusive da crítica, né, da teoria literária, né, e tudo mais. Então, vai além, né, do pedagógico, do didático, né, do moralizante. Como você vê, então, né, essa relação entre literatura e escola, né, o seu uso, né, na escola? Como que você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho, esse foi um tema até da minha dissertação de mestrado, né? Que eu trabalhei com a formação de leitores, formação do leitor literário, na verdade. Quer dizer, formar leitor na escola a partir de livros literários, não livros paradidáticos, Uhum. não livros, sabe, moralistas, e sim livros de literatura. Eu acho imprescindível que a escola trabalhe a literatura, que a escola hoje, acho que desde sempre, né, a escola é o maior formador de leitores que tem. Eu acredito que deveria ser a família, mas nem sempre é o que acontece. No meu caso, foi na família, de muita gente, né? Aqui que a gente conhece mesmo no nosso grupo, mas eu acho que, no geral, a formação de leitores ela vem da escola, acaba caindo todo esse peso em cima do professor. Não é fácil, professor, eu imagino, mas eu acho muito importante, sim, trabalhar literatura, e é possível, sim, trabalhar literatura na escola. Eu acho que o cuidado tem que ser muito grande, para não cair naquela didatização da literatura, no mau sentido, de transformar aquilo ali numa obrigação, com provas, com testes, com respostas prontas, sabe, aquela análise pronta. O que o autor quis dizer com isso? E perguntas óbvias. Quem é o escritor, quem é o ilustrador do livro, quem é o protagonista do livro? Claro que é importante você ensinar o que é um protagonista e Sim. tal, mas colocar isso como uma questão valendo nota, eu acho que isso é castigo, sabe? Assim, eu conheci muitas crianças, e mesmo eu, quando estava na escola, não só criança, na adolescência também, que gostava de ler e que lia todo dia. Eu tinha dificuldade com alguns livros, porque eu achava eles chatos, e depois fui descobrir que o livro não era chato nada, anos depois. Ele só foi me passado de uma maneira didatizante por um professor que Entendi. destruiu aquele universo que poderia ter sido maravilhoso. Limita muito, né? É, você fecha naquela É, caixinha, né? Até comentaram agora, deixa eu ver, ave, palavra oficial. Infelizmente, a escola insiste em usar a literatura como pretexto para o ensino de gramática. Isso afasta a criança da literatura, né? Eu vejo isso muito no ensino. Às vezes eu trabalho somente com um trecho do livro, só para identificar alguma classe gramatical, alguma, e não tem aquela magia, né? Aproveitar a magia da literatura, a literatura em toda a sua plenitude, né? Acho que isso falta muito quando não, a gente usa o livro somente como com esse caráter didático, né? E aí, outra pergunta também. não, mas claro que o professor de gramática, Vinícius, claro que o professor de gramática pode e Sim, deve sim. usar a literatura como instrumento para ensinar gramática. Não é isso. O problema é a aula de literatura ser usada dessa forma, porque acaba, às vezes, se misturam as duas disciplinas que não conseguem se dissociar. E tanto, sabe, um professor e o outro, eles não conseguem se Não, dissociar da gramática de jeito nenhum. Aí mostra só um pedaço do livro. Então, não. Por quê? Por que não trabalhar aquele texto, mas de maneira agradável, de maneira envolvente, né? Criando laços de afeto até com aquele aluno e criando, transformando aquele aluno num leitor. Né? Muitas vezes porque, às vezes não é culpa do professor, é culpa da escola, da coordenação, que não permite, não dá esse espaço para o professor também. É muito complicado, eu acho, tudo isso. Professora Na prática. Regina está na live, ela comentou também, né? Por isso a importância da formação de mediadores literários, né? Faz essa mediação. Esse professor aí
ter uma formação como mediador ainda na universidade, de pedagogia, de letras, ele ter essa É, formação, né, nos cursos de professores, que falta muito. Eles aprendem tudo, menos literatura infantil, que é o que eles vão trabalhar na sala de aula. Eles aprendem muito pouco. E muitos professores são muito capacitados nisso. E a gente vê direto agora na quarentena, então, que vários estão fazendo lives. A gente vê que tem muita gente capacitada. Eu viajo muito, vou às escolas, feiras literárias, eu conheço muitos professores. Mas o que eu vejo é que, sei lá, eu acho que eu posso afirmar que 100% deles, eles são capacitados porque eles correram atrás. uhum, Eles buscaram cursos, eles procuraram uma formação complementar, eles que procuraram se formar como mediadores de leitura. Eles não tiveram esse acesso à universidade. entendi, é verdade. Não assim, por vontade, sabe, como disciplina obrigatória. Pode ter tido como um curso de extensão, alguma coisa assim, extra. É, Beatriz comentando aqui, a gramática que deve ser estudada nos livros de literatura é a gramática da poesia, mas nem todo professor sabe fazer isso, né? Também tem a questão da própria formação, né, da universidade, tudo mais. Sim, sim. Por falar, né, na LIGE, na literatura infantil juvenil, já perguntaram aí mais de uma vez, porque você sempre escreveu para crianças, por que a literatura infantil juvenil? Por que escrever para crianças? Eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu não escrevo para criança. Ah, Eu verdade. escrevo para todo mundo. É, Acho que, por acaso, os temas que eu escolho, a forma com que eu gosto mais de escrever e gosto muito de ler também, acaba sendo mais adequada à infância. Mas eu tenho vários livros juvenis também, tenho textos que, como eu falei, considero mais pesados, que já saíram em revistas digitais, tem umas no meu site, tem outras coisas que eu escrevo que são mais pesadas, que não são adequadas para criança, pesadas no sentido do horror, que eu gosto de escrever, mas eu sempre escrevi o que eu gosto de ler e o que mais me envolve, o que mais me toca. E a literatura infantil toca muito, a literatura juvenil também. Então, esse universo, porque a idade vai avançando, né? Mas eu me sinto muito jovem. Eu ainda vivo nesse universo. Eu uso muito as minhas memórias, as minhas vivências de infância, de adolescência nos meus livros. Não tem como. Os livros são ficção, mas acaba entrando também isso. Eu sou apaixonada pela literatura infantil. Compro livros por paixão, para ler. E eu acho que são livros que não são livros infantis. Eles são livros de boa qualidade literária, que são para todas as idades, mas eles são adequados à infância. Então, podem ser lidos pela infância, né? é muito, Mas nada impede que um adulto leia e goste daquele texto também. excelente, excelente observação, né? Os livros, alguém comentou aqui, a Marilena, esses livros encantam qualquer idade, então não é somente para criança, para todas as idades. Certíssimo. Eu queria voltar. Eita, apertei que surgiu, apareceu o teclado. Eu queria voltar no livro Para Voar Mais Alto. Você fala da temática da saudade, num dos seus vídeos, e esse mesmo. Um dos vídeos você disse ser uma colecionadora de palavras desde criança. E a palavra que mais marcou você foi a saudade, né? Quando a sua professora comentou, né, que a saudade é uma palavra que só existe, né, em língua portuguesa. Partiu daí essa ideia desse livro? Como foi? Queria entender os bastidores, né? A história dessa história, como foi essa produção, o que te inspirou? Eu falei que eu sou colecionadora de palavras porque eu anoto palavras desde sempre. Quando eu ouvia uma palavra muito diferente, eu anotava. E muito pequena, eu comecei a ler dicionários por diversão, para aprender palavras novas. E como eu gostava muito de ler os clássicos, eu estava sempre lendo umas palavras que eu não conhecia, que eu tinha que buscar no dicionário. E eu usava isso, eu ia para a escola e falava essas palavras, né? As crianças me achavam esquisitas, mas os professores gostavam disso. E aí eu sempre gostei de anotar palavras que me encantavam. Espádua,
ósculo. São palavras que já estão em desuso, mas são palavras belíssimas. E gosto de palavras engraçadas também. Minhas filhas morrem de rir com minhas palavras engraçadas. Meditabundo, adoro essas coisas. E eu uso isso em textos. E então, o saudade do Pra Voar Mais Alto, né, desse livro aqui, saudade é uma palavra que me marcou muito, porque quando eu estava segunda, terceira série, não sei bem novinha, a professora chegou na sala, ela já foi entrando falando assim, vocês sabiam, né? Não me lembro a frase exata, mas vocês sabiam que saudade é uma palavra que só existe em língua portuguesa? E aí deu a aula a partir daquilo, que só em português tinha saudade. Eu fui entender ao longo dos anos, né? Com o estudo ali, aquilo me marcou, eu lembro como se fosse hoje, a emoção que eu tive naquilo, porque eu fiquei me perguntando, será que no resto do mundo as pessoas não sentem saudade? Então, por isso que só existe em português. Depois eu fui entender, estudando, que saudade é uma palavra única, que tem um significado, assim, muito abrangente. E nas outras línguas, as pessoas, para exprimirem esse sentimento, elas têm que usar, às vezes, uma frase inteira. Né? I miss you, em inglês, e outras que eles têm também, que é eu sinto sua falta, preciso de você. Em várias línguas, você traduz mais ou menos assim, eu queria te ver, ou quero te ver. Coisas, uma frase inteira. Não é uma única palavra que tem um significado tão profundo. Só em português existe essa palavra, saudade. E nesse dia eu estava sentindo muita saudade. De nada, de ninguém específico, porque eu também tenho isso. Eu sinto saudade de lugares que eu nunca fui, de coisas que eu não vivi, de pessoas que eu não conheci. Não sei explicar. Quando eu era mais jovem, eu achava que isso era uma loucura, mas com o passar dos anos, eu falando com outras pessoas, e agora aqui mesmo nos vídeos que eu faço falando sobre esse livro, ou nas escolas que eu visito, nas feiras, que eu falo isso, é tanta gente dizendo que sente isso também, que bom que eu não sou a única, né? O único, você também sente. Eu sinto saudade de coisas que eu não vivi. E nesse dia eu estava sentindo isso. Era um dia meio chuvoso, não estava chovendo ainda, estava ventando muito. E tinha um bambuzal nos fundos da minha casa, que dava para um sítio, era no sítio esse bambuzal. E o bambuzal canta, né? Quem conhece o bambuzal sabe que o bambuzal canta quando bate o vento. Então aquilo... E eu senti aquela saudade muito forte. Aí eu escrevi, lembrei da professora, lembrei do significado da palavra saudade e eu escrevi saudade. Dizem que essa palavra só existe em português. Será que no resto do mundo as pessoas não sentem saudade? Aí eu pensei, poxa, isso é um bom início para um livro. Eu tá lá com o meu caderno que eu anotei. E eu fiquei pensando, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Aí fui pensar de quem eu sentia mais saudade, que né, era do meu primo irmão, o que tá na história, e do meu tio Adi também. E aí eu fui buscar nessa saudade, esse sentimento que eu tinha de saudade deles, a história, que aí é toda de ficção. Mas foi assim que surgiu. Eu acho muito bonito. Muito bacana. Alguém falou aqui também, Mara, querida Mara, você também sente essa saudade. E você tocou no tema do sentir saudade do que eu não vivi, né? Aquela nostalgia. Eu também sinto isso, às vezes não sei de onde vem, né? Como você encara, então, essa questão das experiências pessoais, né, do sentimento, do real com a ficção? Qual é o limite entre o real, a ficção, a literatura vem né, você comentou uma vez que a literatura vem das experiências pessoais. Como você vê, então, essa relação? É algo que te inspira a escrever, né, o seu ponto de partida? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que cada escritor tem uma história, né? Mas para mim, eu não acho que eu não tenho nenhum texto que eu tenha feito, mesmo os não publicados, que sejam totalmente ficção. Sempre tem um pouco de mim. Ou acho que os que são mais ficção são aqueles que eu sonhei, porque eu deixo um caderno ao lado da cama para anotar os meus sonhos. Eu tenho sonhos mirabolantes. Nenhum virou livro ainda, mas quer dizer, na verdade, um virou livro, mas o livro não foi publicado porque eu nunca terminei, que é um romance, e ele está entre um jovem adulto, mais ou menos, e eu nunca terminei ele, porque acabou se complicando muito e está lá guardado. Mas essas histórias que eu sonho são totalmente da minha imaginação, só que depois, quando eu vou trabalhá-las para transformar num texto, aí entra a minha vivência, a minha experiência, as coisas que eu observei, que eu vivi, que eu vi num filme, que eu li num livro. E para mim isso é imprescindível, não é de propósito, não é uma coisa que eu pense, vou fazer isso, não é assim, mas
eu necessito fazer isso, é mais ou menos por aí. Legal, é assim mesmo. Bom, eu gostaria, faltam 5 minutinhos, eu gostaria de perguntar agora a Tá? respeito. 5 minutos já é 1 hora e o Instagram, né, ele inicia a transmissão. Gostaria então, né, essa parte final do nosso bate-papo, perguntar agora da Flávia hoje. O que que a Flávia hoje, escritora, pesquisadora, está fazendo? Se você está trabalhando no novo livro e você está fazendo o doutorado também agora. Queria que você comentasse então a respeito da Flávia, escritora e pesquisadora. O que você tem pesquisado, né, no doutorado e se você está trabalhando num novo projeto agora, em algum novo livro. O meu doutorado, ele estava começando quando ele parou por causa da pandemia. Então, ele está Sim. muito parado. Mas eu estava começando a pesquisar, já uma pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo, mas estava pesquisando seriamente, sobre a representação do maravilhoso na literatura infantil brasileira contemporânea. Então, é isso que eu quero trabalhar, mas ainda está bem no início. Porque eu comecei agora, eu acabei o mestrado já entrando no doutorado. Então, eu fiz o processo acho que sei como é que se diz, para passar para a prova do doutorado. Seleção? Ainda no finalzinho do mestrado. Seleção. Eu passei por esse processo ainda no mestrado. Então, eu engatei uma coisa na outra e aí veio a pandemia. Então, estou parada. Agora, eu não estou trabalhando em nenhum livro agora, mas até o Chico Malta perguntou aqui. Fale sobre sua experiência agora de escrever para o audiovisual. O Francisco Malta, querido, grande amigo, ele é meu parceiro de roteiro, porque eu sou roteirista também. E o projeto que a gente está trabalhando, né? Eu sou roteirista já há muitos anos, já fiz vários cursos, já fiz vários projetos, mas nada assim de renome. E agora, um pouquinho antes da pandemia, a gente ia começar a produção do nosso primeiro filme, quer dizer, filme juntos, porque nós escrevemos, ele é meu parceirão há muitos anos. E ia começar, né? E acredito que eu já vi alguém entrando aqui, as pessoas do elenco, pessoas da produção, o Francisco Malta está aqui. Mas eu não posso falar muito ainda, que é um pouquinho segredo ainda, mas é um filme infantil. E o Francisco Malta já tem outro filme, quem quiser assistir já para ver como é que é a pegada da escrita dele também. E eu fui cooperadora, né? Fui colaboradora, mas não é o filme, é dele. É Uma Tia da Pesada, que está no Now, disponível no Now para as pessoas assistirem. Também infantil, bem bacana. E o nosso está em andamento, a gente está esperando essa pandemia passar para começar as filmagens. Mas é o projeto que a gente está mais envolvido agora. Porque por causa da pandemia também a gente teve que fazer algumas modificações de roteiro, porque vai ter que mudar muita coisa nessas situações de filmagem, ainda mais com crianças. Vai ser bem complicado, mas tem um elenco muito bacana vindo aí. E de livro, eu tinha acabado um romance também, juvenil, e agora eu não sei quando é que vai sair, deve ser só o ano que vem com o editor, mas já está na mão do editor. E é isso, não tenho outro livro agora. Tem um outro romance juvenil que eu estava trabalhando, mas ele está parado, assim, não estou muito animada de pegar em texto agora, não tenho feito muito isso. Tá certo. Poxa, infelizmente Isso, foi muito temos mais 2 minutinhos falar com só. você. Passou rápido. Ih, eu separei tanta pergunta. Também não deu. Alguém tinha perguntado qual a sua opinião sobre as modificações que fizeram no Monteiro Lobato lá, quando a gente falou dos clássicos. Daria tempo para responder agora? Em 1 minutinho? É a sua opinião sobre as modificações. Alguém perguntou lá em cima. Acho que já eu consegui pegar todas as perguntas, só tinha faltado essa. Quando você tinha falado do Monteiro Lobato. É um tema bem polêmico, né? Mas você pediu minha opinião. Eu acho que não tinha que mexer em nada. Eu acho aceitável, eu acho que não precisa, mas é aceitável quando o editor acha importante adequar a língua para uma linguagem mais moderna. Aí eu acho que é aceitável. Mas eu acho que ainda mais Monteiro Lobato, né? Não tem por que adaptar e não tem por que modificar. Eu acho que sim, pode se inspirar no Monteiro Lobato, criar uma nova história com aquele universo, criar novas aventuras para aqueles personagens. Não vejo problema nenhum, acho isso muito bacana, acho enriquecedor, mas eu acho assim que não há 30 necessidade de segundos. modificar, né? E Ai, aquelas
vai Ah, acabar. Tá bom. Mas só para vamos finalizar, lá, então, eu Cris. tentei pegar as perguntas que o pessoal fez, eu fiz. Só para terminar, então, nesses 15 segundos, a pergunta final. Se tirar a literatura da sua vida, o que que sobra? Se você parar de escrever, Gente, 5 segundos. não, sobra família, sobra amigos, sobra amor, mas a